constante aqui na nossa região, dos nossos clientes e até dos nossos colegas, o que vem a ser musculação terapêutica. Eu e Cristiano tivemos a ideia de esclarecer algumas coisas, alguns detalhes em relação a isso. Então, eu estou aqui com o Dr. Cristiano Dourado Menezes, ele que concluiu o curso na Universidade Católica de Petrópolis. Ele é membro da Associação Brasileira de Musculação Terapêutica e pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Biomecânica pela FACESP. Pois é. Bom dia, Cristiano, tudo bom? Então, vamos começar esclarecendo o que é musculação terapêutica, método STS. Isso. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar participando desse ciclo de palestras aqui. E a musculação terapêutica, esse método STS, é um termo em inglês que significa Training Strategies. O que significa isso? É estratégia de treino com carga. Então, a musculação terapêutica, a estratégia dela é você usar a frequência cardíaca dos seus clientes para poder estipular que tipo de carga que você vai usar na pessoa e para que você vai utilizar. Então, a estratégia, né, esse método STS, foca muito na sua frequência cardíaca. Acho que ficou bem claro nesse primeiro momento aí. Cristiano, também muitas pessoas nos perguntam também os nossos colaboradores, se para começar um programa de musculação terapêutica é necessário fazer uma avaliação fisioterápica ou uma consulta fisioterápica. Explica pra gente e para o nosso público como é que é essa história. O termo correto é consulta, né? E a gente precisa fazer essa consulta porque, dependendo do que a pessoa precisa, a gente não pode deixar de quantificar e qualificar como é que está a condição física dele. Então, nessa consulta fisioterápica, eu vou analisar o percentual de gordura dele, vou analisar flexibilidade, força muscular, né? E nesses pontos, massa magra, quantidade de músculo que ele tem no corpo, para analisar onde ele está, onde ele se encontra na situação. E de acordo com o problema que ele tem, a gente consegue programar os exercícios que vai ser feito para ele. E como eu falei, a estratégia é a frequência cardíaca. A gente dosa o exercício de acordo com a condição física dele, condição física atual dele. E essas reavaliações, porque a gente faz essa consulta justamente para a gente ver como está indo o tratamento, o programa de reabilitação. E aí, nas reavaliações, a gente consegue analisar essa evolução. Se ele respondeu bem aos exercícios, né, se tem que adaptar ou não, porque isso, como a gente analisa a frequência cardíaca todo o tempo, essas sessões são monitoradas. A gente tem uma planilha e todo exercício que você faz, eu coloco a frequência cardíaca nessa planilha, ou seja, toda sessão eu estou evoluindo, eu vejo quantas calorias ele gastou naquela sessão e que tipo de caloria ele gastou, se foi gasto mais de gordura, se foi gasto mais de glicogênio. Geralmente a gente precisa perder mais gordura, a maioria da população está precisando mais perder gordura, então a gente foca nos exercícios nesse sentido. Outras que precisam melhorar a parte cardiorrespiratória, a gente foca um pouco mais, em vez de gastar mais gordura, de gastar mais um pouco de glicogênio, mas vai depender da situação real dele. Então, por isso que é importante a consulta. Eu gostaria de saber também, nosso público também, Cristiano, como é feito esses parâmetros, como mede esses parâmetros? Você usa o como é que é? Não, que mede a frequência cardíaca. O frequencímetro. Sim, você usa? Uso. Na consulta, a gente analisa como é que está a condição física dele. Então, temos testes de exercício, tanto de membro superior, né, dos braços, né, por exemplo, e de membro inferior, das pernas, que a gente analisa como é que ele está em relação à condição física. Não, isso aí já foi bem claro. Né? Assim, durante os exercícios, como é que ele fica o tempo todo? Ele fica o tempo todo monitorado. Aí nesse monitoramento se chama frequencímetro, isso. Que a gente bota uma cinta nele aqui, ou então música é só de pulso, não tem a cinta. E o tempo todo eu estou analisando a frequência cardíaca. E aí eu tenho que ter uma resposta, que a gente chama até termo nosso lá, que é construir o gráfico. É saber a dose do exercício e a frequência que ele tem. Tá? Ele não pode estar nem muito abaixo, nem muito acima do que foi estipulado para ele,
porque senão ele não vai ter os benefícios que o exercício vai proporcionar. E esses acessórios são fáceis de adquirir. Isso. Né? Ou quando eu recomendo a pessoa ter o seu. É importante a gente analisar hoje em dia como é que está o seu gasto calórico dia. Se você está muito tempo parado, se você é uma pessoa sedentária ou não. E esse frequencímetro ele ajuda isso. Você no final do dia você consegue analisar se você está usando, se você está mais sedentário ou se está mais ativo. Mas se a pessoa não tiver, a gente consegue monitorar. Eu levo o meu. Certo. E assim, você recomenda então nessas fases iniciais que ele use no dia a dia em casa, nas atividades normais dele, para ele poder quantificar? Justamente, não para ele quantificar e qualificar, mas para ele ter uma noção de gasto de energia que ele tem. A atividade dele do dia a dia, Isso, se é mais sedentário. Justamente. Porque na avaliação eu consigo ver a que a gente chama de taxa metabólica basal. O que é isso? É quanto seu corpo gasta para ficar, por exemplo, 24 horas deitado. Quanto seu corpo gasta de energia? Vamos dar um exemplo. Eu gasto 1000 calorias. Né? Então, se de repente ele está sedentário demais, né, e ele não está nem gastando 1000 calorias, a gente tem como ver pela frequência cardíaca. A gente pode analisar além do taxa metabólica basal, que seria, por exemplo, 1000 calorias, a gente analisa o fator atividade. A gente preconiza pelo menos 40% a mais. Então, ou seja, ele tinha que gastar pelo menos 1.400 calorias no dia dele. Se ele gastou menos de 1.400 calorias pelo controle da frequência cardíaca, a gente percebe que ele está com déficit de gasto calórico. Aí a gente pode, justamente, aí pode ganhar o aumento de gordura no corpo, que vai ter triglicerídeos, colesterol, aí vai ter outros malefícios que o cotidiano de hoje em dia está proporcionando para a população. Então, se a gente sabe quanto que é o déficit dele, a gente consegue até dosar, se ele vai fazer comigo 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, quanto de calorias ele precisa gastar na minha sessão. Que bacana, muito legal, porque assim, quando a gente não tem esses parâmetros, você faz meio que intuitivo, né? No escuro, né? Fica no feeling, aí a gente fica no escuro, porque a gente só na reavaliação que a gente vai ver se teve benefício ou não. Com esse controle diário, a gente consegue ver se ele está tendo benefício no final da sessão. A gente já sabe. É um tratamento individual, personalizado. Isso. Cada pessoa vai ter as suas necessidades de acordo com a quantidade de gasto calórico que ele tem no dia. Acho que eu entendi, né? Isso. Pronto. E o que ele realmente está precisando de acordo com a patologia que ele tem. Tudo é linkado com a patologia, né? Pode ser, se ele vier para cá para tratar uma hipertensão, aí vai ser diferente que se ele vier para cá tratar o joelho. Isso. Né? E vai ser diferente se ele vier tratar uma hiperglicemia, né? Um diabetes. Né? Então, cada patologia você vai... De acordo com a necessidade dele. Entendi. E essa reavaliação, você preconiza de quanto tempo para poder ser um fator também motivacional para o cliente, né? Porque quando você mostra para ele que ele já conseguiu nesses parâmetros chegar a um ponto bacana, ele vai ficar mais animado para fidelizar o tratamento, né? Isso. Então, de quanto tempo você acha que é legal? O interessante é a gente conseguir fazer esse acompanhamento ou mensal, o ideal seria mensal. Mas se não der a cada 2 meses, a gente fazer essa reavaliação, ou 1 mês e meio, não deixar passar muito. Porque o que acontece? Às vezes ele está indo bem naquele mês e viajou por algum motivo, por trabalho, essas coisas assim, faltou uma semana, naquela semana aí ele já abusou na alimentação, essas coisas assim. E aí quando ele volta, aquele período que ele ficou fora, de repente ele engordou. E aí quando ele voltou, ele começou a ter os benefícios do exercício, começou a diminuir o percentual de gordura, aumentar a parte muscular dele, mas como a gente ficou sem aquele controle daqueles dias que ele faltou, a gente não sabe se realmente qual o prejuízo que ele deu naquele período que ele ficou parado. Então seria o ideal mensal. E o exercício, aí eles perguntam assim, quanto tempo que eu tenho que fazer a musculação terapêutica? O certo é que o nosso corpo foi feito para movimentar, então é importante que a gente movimente pro resto da vida. Agora, o período que ele está comigo para fazer um trabalho de reabilitação, eu consigo dar um prognóstico, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, depende do que ele está precisando. E aí depois ele pode fazer uma atividade lúdica. De repente ele vai para natação, para uma hidroginástica, vai para o pilates, vai para um esporte que ele goste. Mas o certo é ele não parar. O corpo nosso não foi feito para ficar parado.
E assim também, Cristiano, pelo que eu já entendi, dependendo da necessidade, o cliente tem que fazer o trabalho individual e depois você pode colocar ele em grupo. Isso, não é assim que funciona? Justamente. O trabalho individual é como se fosse um trabalho personalizado, então ele tem um custo maior, né? Eventualmente porque você está atendendo um cliente, ali na exclusividade. Depois que ele está num nível ótimo, né, de reabilitação, mas ainda precisa continuar o trabalho, a gente pode colocar em grupo, mas nesse grupo aí, às vezes tem o controle da frequência cardíaca, às vezes não. Vai depender se tem a necessidade ou se ele quer ter mais uma real noção de quanto ele está gastando naquela sessão. Porque ele pode, como ele já tem o feeling de como ele está indo, eu posso evoluir e mensalmente ver a necessidade de aumentar a carga ou não de acordo com a reavaliação. Eu sempre falo para você que eu fiquei impressionada que eu conhecia um dos seus clientes antes de fazer o tratamento com você e quando eu o reencontrei depois de um tempão que ele estava sendo acompanhado por você, eu quase não acredito que ele era a mesma pessoa, porque para mim ele tinha rejuvenescido uns 10 anos, eu sempre lhe conto essa história. Não pedi autorização para citar o nome, portanto não vou citar, mas ele vai se identificar com certeza. Então, vamos seguir então as nossas perguntinhas. Então, quem pode fazer a musculação terapêutica? Qual é o nosso público-alvo? Eu acho que praticamente todos, né? Mas eu queria saber de você, o que é que você fala pra gente sobre isso? O interessante é que a musculação terapêutica pode ser trabalhada tanto com o fisioterapeuta e com o educador físico. O que vai diferenciar se ele vai fazer com o fisioterapeuta ou com o educador físico a gente chama de estratificação de risco. Na consulta, a gente analisa o que ele está precisando de abordagem. Agora, geralmente quando ele já chega para fazer o tratamento comigo, ele já vem com o diagnóstico clínico. Então, as pessoas que precisam, né, da musculação terapêutica, no caso da fisioterapia, seriam hipertensos, pessoas que têm problema de coração, pessoas com problemas metabólicos, como diabetes, problemas de tireoide, na menopausa, pessoas de idade, né, que tem geralmente as pessoas de idade já tem uma osteoporose, uma artrose, uma artrite. Então, assim, porque a musculação terapêutica praticamente dá para fazer com todas as pessoas. Pessoas que fazem recuperação de um tratamento de câncer, fratura, né, sequela de fratura, né, na parte de traumatortopedia, praticamente todas. Uma tendinite, que já está precisando só na fase de fazer o trabalho de resistência e força muscular. Então, essa análise a gente consegue fechar, né, depois da consulta. Então, o tratamento vai ser o protocolo que você vai usar para cada paciente vai estar tudo de acordo com o que você detectou no momento da avaliação. No momento da avaliação. Então, ou seja, é totalmente personalizado, né? Isso. Muito bom. Então, vamos lá. Tá ficando claro, viu? Eu gostei. Porque, sinceramente, gente, até eu tinha dúvidas, porque, de fato, a musculação terapêutica na nossa região é uma área muito nova. Então, eu acho que o Cristiano é o primeiro, né, Cristiano? Daqui então, eu acho que nada mais conveniente para esse momento a gente vir aqui esclarecer essas perguntas dos nossos clientes e das pessoas que nos acompanham. Então, vamos falar de benefícios, Cristiano, agora? Os benefícios, eu costumo dizer, né, porque as pessoas às vezes ficam assim, poxa, Cristiano, mas musculação terapêutica é bom para tudo, né? Pelo que você me fala aí, é bom para diminuir a osteoporose, melhora a força muscular, melhora o equilíbrio, diminui a pressão arterial, como é uma atividade de resistência e de força, acaba gastando calorias de gordura de reserva do nosso corpo. Então você, poxa, Cristiano, então musculação terapêutica é bom para tudo, né? Eu falo assim, aí eu respondo ele, isso é a prova divina que o nosso corpo foi feito para movimentar. Então, se a gente não movimenta, o corpo adoece. Então é o seguinte, se a gente não movimenta, a gente diminui a calcificação dos ossos, a gente diminui a nossa massa muscular, e se a gente diminui a massa muscular, a gente compromete problemas de hipertensão. Existe alguns hormônios que é liberado pelo sistema muscular que vão gerar outros benefícios, né,
para o corpo todo, então melhora a imunidade. Então, pessoas que estão em tratamento de câncer têm uma melhora muito boa, só pelo simples fato de começar a fazer um exercício de acordo com a sua condição, né? Mesmo que seja fraca a condição dele, mesmo que ele só aguente pegar meio quilo, é importante que ele faça, para ele poder quebrar aquele ciclo de prostração, que fica muito parado, e até mesmo de depressão, né? Do medo da morte. Então, o corpo nosso foi feito para movimentar. Então, por isso que hoje a literatura fala, a parte científica fala dos benefícios de todas as áreas de atuação. Então, quando o nosso corpo para de movimentar, a gente adoece e pode até vir a morrer, porque o nosso corpo foi feito para movimentar. É antinatural, digamos assim. É antinatural. Então, essa questão de controle para tudo não respeita as nossas necessidades de movimento, né? Ou seja, é totalmente contra a nossa saúde. Então, a gente tem que tentar realmente andar, subir os degraus da escada, evitar o elevador, evitar os controles remotos. A gente tem que voltar a fazer as coisas que nossos avós faziam, né? Que era sempre as crianças antigamente brincavam muito no campo, no parque, na rua, e hoje estão tudo presos dentro dos apartamentos. Né? E você falou uma coisa séria aí. A parte comportamental hoje, a parte cognitiva comportamental, é que é o que está pegando. Principalmente dois fatores, que é a alimentação e a nossa movimentação. Quando a gente deixa de movimentar e começa a comer comida que não é comida, né? Comida substância alimentícia, né? Coisa comestível, mas não é um alimento de verdade, as células do nosso corpo deixam de pegar aqueles nutrientes. E se a gente para de movimentar, o nosso corpo deixa de produzir alguns hormônios que vão beneficiar ao nosso corpo. Então existe um desequilíbrio. A importância maior é da alimentação e depois vem a movimentação. Então, e você analisar hoje é assustador, como você falou, de crianças que não brincam mais, que ficam só em celular, internet, e não tem essa movimentação, e comendo só porcarias, comidas industrializadas, porque vê na mídia, né? Pacotinhos de biscoito, salgado, bebidas lácteas aí cheio de adoçante, de açúcar. Então, e aí sem movimentação, aí sim, como é que vai ser o futuro dessa criança? Não toma sol, que não também toma já sol direito, pois é. Né? Então, essa parte cognitiva e comportamental de hoje em dia é um grande problema. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ele diz que as doenças crônicas não transmissíveis, o que são doenças crônicas não transmissíveis? É a falta de movimentação e a má alimentação, que vai gerar obesidade, pessoas que fumam, problemas respiratórios, né? Diabetes. E assim, a incidência está cada vez maior. E então, depois vinha trazer outras coisas, que interferem na cegueira, na visão, né? Justamente, é uma cascata de problemas, né? Então, 76% da população mundial tem problema de saúde. 76. Por conta de falta de movimentação, é alarmante. E uma coisa tão simples, né? Movimentos. Nossa, aquela coisa que eu falo que pra você, né, da vitamina B, que o Érico fala. É o básico, gente. Se movimentar é o básico e é muito gostoso. A gente fica na zona de conforto, mas quando a gente vence essa procrastinação e começa a se movimentar, a gente sente um prazer tão enorme, tão grande, que quando a gente adquire o hábito, a gente não quer parar mais, né, Cristiano? O bem-estar está ligado muito à nossa movimentação. Se a gente está em dia com o nosso corpo, com a nossa alimentação, você se sente bem. Você, quando come um alimento saudável, você se sente bem. Quando você come um alimento mais processado, todo mundo sabe a reação, aquela prostração que você tem depois de comer, você se sente intoxicado. E quando você deixa de movimentar, você se sente mal. Só que a humanidade hoje em dia está acostumando com isso. O problema maior está aí. As pessoas costumam com dor. As pessoas sentem dor, demora a aparecer no seu consultório. Quando que apareceu isso? Tem 2 anos que eu sinto isso. E só agora você vê que agora que tem muita história. Deus que quer, né, Cristiano? E Deus só quer tudo de bom pra gente. Não existe essa história. Aí é um livre-arbítrio, né? A pessoa empurrou para o outro a sua responsabilidade. Não quer prevenir os males e depois vai ter que cuidar. Eu falo assim, se você não vier fazer atividade física por amor, você vai vir por dor. E às vezes custa muito mais caro e a sua energia, a sua
vontade de viver, ela, se você não for uma pessoa muito resiliente, muito cheia de propósito na vida, você desanima e pode vir até uma depressão, né? Com certeza. Então, assim, a atividade física é básica e é essencial na vida de todas as pessoas, e eu garanto que se as pessoas tomarem o primeiro passo, assim, e isso entra na vida delas, elas não querem parar nunca mais, né? Com certeza. O que eu falo é o seguinte, é o hábito. Essa parte nossa comportamental, porque o nosso corpo ele foi feito para a gente usar, nosso cérebro então é a lei do menor esforço. A gente quer o menor esforço mesmo. Zona de conforto. Zona de conforto e não gastar energia. Sobre água fresca. Porque antigamente a gente precisava de energia para comprar o alimento, né? Precisava de energia para poder... Aí tinha que reservar. Aí tinha que reservar. Então hoje em dia, como tem essa facilidade, você não precisa nem sair do seu sofá para você pedir um alimento, né? Você pode pedir pelo celular. Esses mau hábitos são prejudiciais na saúde. Agora, o que a gente fala é a questão da neuroplasticidade. O que significa isso? É você forçar um hábito saudável. Porque você força aquilo ali, porque aquilo ali é novo para você, você sente dificuldade. Vou cortar agora para botar o tênis, procurar onde está meu tênis, para calçar o tênis para poder ir caminhar na rua, caminhar uma hora, voltar. Mas se você for treinando isso aí, automatiza, né? Essa questão da neuroplasticidade, o nosso cérebro vai fazendo uns caminhos novos, e aí você vai fixando aquele caminho novo de fazer aquela atividade, e aí por isso que chama treino, você fazer semanalmente, naquela rotina, para você treinar e ser uma coisa que a gente chama de ter sequência e consistência. Você tem que fazer aquele negócio semanal, mensal, anual, e aí depois aquele hábito se torna saudável e você não vai nem sentir saudade daquele hábito ruim que você tem. Seu corpo já vai, como se você já vai sozinho, né? O corpo pede. Não tem aquela coisa depois de pensar. O corpo sente a necessidade. Essa história de você decidir a coisa na hora já é um gasto de energia e você já não quer ter esse gasto. Então, se você já se programou antes, você já tem a sua alimentação adequada em casa, né? Você já sabe que tais horários é para o seu treino, você já deixou sua agenda livre para isso. Então tudo é uma questão de planejamento e treino, né? E treino. Para poder o cérebro. Justamente. E a pessoa tem que ter força de vontade, né? Não adianta, acho melhor. A pessoa tem que ter coragem, porque vontade, se ela for esperar a vontade, ela não faz. Chega, né? Porque o nosso corpo ele foi feito para usar a menor energia possível. Então, como a gente está usando a menor energia possível, só que comendo 3 vezes, 4 vezes mais do que você precisa, e não é nem comida, é coisas processadas, por isso que a população está tendo essa pandemia de obesidade. Então, assim, ela tem que ter coragem, não espera a vontade para fazer exercício, não, que se você esperar a vontade, você não vai fazer nunca. Eu aprendi com você. E fico repetindo isso para todo mundo, que assim, tá com preguiça, vai com preguiça mesmo. Tá com vergonha, vai com vergonha mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Porque tudo depois acontece o que você falou, né? A gente faz aquele treinamento que torna aquele hábito um hábito saudável. Pois é, e aí tem que ter consistência, porque um hábito saudável você pode perder também. Pode, né? perder e pode voltar ao vício antigo, né, das coisas erradas. Quando você adquire hábitos bons, você também pode perder os hábitos bons e voltar aos hábitos ruins. Com certeza. Então, consistência e persistência. Hoje, e tem que ter sustentabilidade. Semanal, mensal, anual e aí vai. Pois é. Porque a grande maioria da população, a grande maioria da população, ela pensa no imediatismo. É aí que está o grande mal. Por isso que tem muito charlatão aí. A pessoa quer resolver um problema estético de um dia para o outro. Pela mágica. Ela quer resolver um problema de saúde tomando uma medicação. Só que o remédio, o próprio nome já diz, é para remediar. Ela tem que procurar saber por que ela adoeceu. Aí quando vai analisar, falta de movimentação, uma alimentação inadequada no passado. Aí ela continua com essa alimentação errada, continua com a falta de exercício, continua no sedentarismo e tomando aquela medicação pro resto da vida. Aquilo ali tinha que ser uma coisa paliativa, dependendo da doença, e ela mudar os hábitos dela para ela sanar aquilo ali e parar de tomar aquela medicação. E o pessoal quer o imediatismo, o pessoal quer o que eu faço para continuar da minha vidinha aqui, minha zoninha de conforto, mas tomando um remédio. Isso é errado, esse pensamento é errado.
Eu sempre falo para os meus pacientes isso, gente, remédio é importante, assim, a gente até louva por ter esse remédio para a gente fazer essa opção no momento certo. Mas não é à toa que farmácia também é chamada de drogaria, não é? Porque chega um momento que você tem que ir sua conta própria. E o mais engraçado é que os remédios, né, feitos nos laboratórios, eles são baseados em quê? Em plantas. Por que não come então? As coisas nutrientes que vêm da natureza, né? Por que não pode prevenir, né, o problema? Quando está instalado, tudo bem, você precisa daquilo ali, mas tem que analisar por que você chegou até ali. E aí você tomar aquele período da medicação, de acordo com a orientação que você teve do médico, mas procurar saber o que você pode fazer para de repente evitar aquela medicação. Dependendo da doença, tudo bem, você precisa daquilo ali pro resto da vida. Mas tem doenças que dá para sanar. Uma hipertensão dá para sanar, uma diabetes dá para sanar. A Organização Mundial de Saúde, alguns médicos falam isso o tempo todo. Né? Agora, cada caso tem que ser estudado e a pessoa tem que estar acompanhada, tanto pelo seu médico, pelo psicólogo, pelo seu educador físico, pelo seu fisioterapeuta, nutricionista, e vai. É uma equipe multidisciplinar. Né? Exatamente. Falando em equipe multidisciplinar, a gente também conta com nutricionista na nossa equipe, que tanto nos dá dica, como dá dicas para os nossos pacientes também, né? E outra coisa, Cristiana... Que ela vai falar também aqui, né? Ela vai, no momento, talvez seja até a próxima pessoa a falar. E aí, o que eu queria falar para eles também, Cristiana, é o seguinte, que o que a gente quer é que a gente tenha a oportunidade de cuidar com todo amor e carinho que eles merecem, assim, nós pessoalmente. Mas caso eles não tenham alguma dificuldade de chegar até a gente, só por essas dicas que você já deu hoje e por as dicas que cada um de nós vamos dar, nutricionista, todas as áreas que a gente tem aqui, eles já vão poder mudar os hábitos deles, né? Eles já vão começar a refletir o que eles estão fazendo com a saúde deles. O que a gente está fazendo aqui é buscar a consciência. Educar. Buscar a consciência dela realmente identificar que ela está fazendo errado. E ela procurar mudar. Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida. Vir ou não para cá, isso é opcional. A gente está aqui para receber todo mundo de braços abertos. Mas o nosso primeiro objetivo, a nossa intenção, o nosso propósito é a gente compartilhar com essas pessoas que às vezes não têm oportunidade de ouvir as coisas realmente como elas devem ser ditas, né? Porque tem muita mídia, funciona muito fazendo propaganda de tanta coisa que às vezes em vez de fazer bem faz mal, como refrigerante, né? Então a gente está aqui para falar as coisas na real, não é verdade? Isso aí. Pois é, então vamos lá, as considerações finais, né? Porque praticamente já deu o fechamento das considerações finais, mas o que eu quero frisar bem para a população é que a gente precisa ter consciência de ter hábitos mais saudáveis, de alimentação, de movimentar o corpo, não ficar parado. Outra coisa que eu acho importante porque aquilo que a gente falou dos paliativos, né? A pessoa, e eu não gosto de rotular nome, né? Rotular, sanduíche integral, suco detox, produtos diet, produtos light, fit. Essa rotulação eu acho errado, porque esses alimentos têm os seus benefícios, mas quando você fala dessa forma, dá a sensação, por exemplo, suco detox, dá a sensação que a pessoa pode ficar errada a semana inteira e chegar no domingo à noite e tomar meu suco detox como se fosse limpar o organismo todo. Não vai ser assim. Então, as considerações finais que eu dou é que a pessoa tem que ter seus hábitos mais saudáveis, tem que ter sua movimentação mais adequada, sempre procurar fazer uma atividade física, evitar o carro, se puder andar de bicicleta, vá a pé para o trabalho, né, para não ter essas mazelas, porque as grandes doenças que nós temos hoje que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis por conta de má alimentação e falta de movimento. E outra coisa que eu queria, para a gente finalizar, Cristiano, é porque assim, nós estamos aqui há 15 anos, né, com a Hidrofísio há 15 anos. Eu e você, a gente já tem mais de 20 de formado, né? Essa parte pública. Mas assim, a Hidrofísio funciona há 15 anos. E nós aqui, a maioria dos nossos clientes da Hidro são os mesmos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, porque eles vieram, se apaixonaram e fidelizaram e continuam aqui. E os depoimentos que a gente escuta de cada um deles, Malu é testemunha que realmente
Tem uma senhorinha de Gabriel, que eu sempre cito ela, porque ela também já me autorizou, a gente tem até depoimento gravado dela, que eu posso depois colocar aqui, que ela falou que a vida dela se resumia da cama pro sofá e pra mesa para comer. Não conseguia ir nem na casa do vizinho, porque sentia dor assim, muito intensa no joelho, e vivia o joelho inchado, e aí vivia com essas taxas tudo alto, pressão. E hoje, Cristiano, ela mora em São Gabriel, ela vem pra cá, e ela mora num bairro bem distante do centro de São Gabriel, que é Maçambão. Ela vai do Maçambão pro centro pegar o ônibus, aí ela vem pra cá de táxis, e ali no Mercadão ela vem andando pra cá também. Então ela anda 2 a 3 quilômetros todas as vezes que vem pra cá, tanto pra vir como pra voltar. Uma senhorinha de 83 anos, eu acho incrível isso. Então, assim, os ganhos, assim, são incalculáveis de você aderir a uma prática de atividade física. E ela só faz 2 vezes por semana. Imagina se ela tivesse condições de fazer mais vezes, porque como ela mora longe... E olha os benefícios que ela teve só fazendo 2 vezes por semana. E a alegria, sabe, o entusiasmo. As filhas dela moram fora, mas não quer que ela pare de jeito nenhum, porque diz que ela hoje é uma outra pessoa. Ela tem muito mais energia, mais alegria de viver, porque ela já vivia depressiva. Então, assim, são inúmeros, né? São incalculáveis. Eu mesmo não deixo meus pais sem fazer atividade física de jeito nenhum. Graças a Deus que eles também amam, né? Então, enfim, para hoje era isso que a gente queria. A gente só vamos nos despedir aqui e um grande abraço para todos, tá? E até a próxima. Espere outras palestras que a gente vai uma vez por semana, né? A gente combinou que a gente viria aqui fazer alguns esclarecimentos baseados nas perguntas que sempre nos fazem. Então, o que é relevante para todas essas pessoas. Então, um grande abraço e até mais.